E é o seguinte, o São Paulo fecha um negócio legal, interessantíssimo, que é uma contratação de um atacante da hora, que vai ser muito top mesmo. O Zubeldia, ele fez uma mudança de sistema de jogo e ele convenceu a grande maioria dos São Paulinos de que é capaz de sonhar. Nós podemos sonhar com esse Campeonato Paulista. Umas discussões enormes aí a respeito, por exemplo, do André Silva. Também tivemos novidades no elenco principal que podem ganhar a vaga agora aqui e vai ser uma coisa muito boa. O Zubeldia, ele mudou o sistema tático do São Paulo. Não foram só as peças, ele mudou também o sistema que antes era um 4-2-4, diria assim, que tinha só dois caras no meio campo, onde o Alisson e o Pablo Maia jogavam ali de volantes, mas, na verdade, o Luciano era um atacante que vinha buscar a bola, o Oscar um ponta esquerda que armava jogo, o Lucas um ponta direita que tentava ser atacante, e o Caleri ali enraizado ali na frente. Então, nós tivemos um 4-4-2 que não deu certo. Esse time não deu certo. Os piores jogos possíveis, uma vergonha. Dito pelo Zubeldia, ele saiu envergonhado dos jogos contra a Inter de Limeira, Velo Clube, Ponte Preta e tal, foram vergonhosos. Mas aí o Zubeldia, ele pega agora um jogo contra a São Bernardo, e que é um jogo que nós podemos dizer assim, ó, era o momento para crescer de novo na competição, era o momento para encontrar um time, porque o próximo jogo agora já é quartas de final contra o Novo Horizontino. Portanto, esse São Paulo, se tinha um momento legal para ele crescer, melhorar e nos dar um pouco de esperança para ser campeões paulistas, era agora mesmo. E o que o Zubeldia fez? Ele pega um time bem qualificado, jogando redondinho, que é o São Bernardo, é um dos líderes gerais da pontuação, tá? Gerais. Ele tem... O São Bernardo, ele foi lá e o São Paulo ganhou de 3-1. Só que esses 3-1 também não foram um reflexo do jogo. Tivemos um gol anulado do André Silva, que foi um impedimento milimétrico. Nós tivemos um gol do São Bernardo que não... Pra mim não foi pênalti de jeito nenhum aquilo. Então, se o jogo tivesse sido 4-0, 5-0, teria sido justo também. O São Paulo jogou sozinho. O São Bernardo não criou chance nenhuma de gol contra o goleiro Rafael. O Rafael não pegou na bola. Então, se isso aconteceu, quer dizer que o sistema, pelo menos ontem, ele deu super certo. Mas, não é só isso. O São Paulo colocou 3 zagueiros, não tomou chute pro gol, legal pra caramba. E aí, poderia ter o São Bernardo vacilado na zaga, o São Paulo ter encontrado os gols? Poderia, só que os gols foram originados por conta de um sistema de 3 zagueiros, você acredita? O São Paulo coloca o Wendel e o Cédric Soares, que tiveram um futebol ontem. Pra mim o Wendel nota 9,5 e o Cédric nota 9, os caras detonaram com o jogo, jogaram muita bola. O Cédric participa com o Oscar daquele cruzamento que o Oscar dá pro André Silva no primeiro gol. O Wendel, ele cruza o segundo gol do André Silva. Tivemos jogada pela ponta onde o Caleri erra e o Arboleda acaba fazendo o terceiro gol. Tivemos um gol do André Silva que está impedido, que o Lucas vem bem pela ponta quando ele tabela por ali. Então, o jogo fluiu num 3-5-2 com alas bem abertos. E os alas, sendo o Cédric e o Wendel, o Enzo Dias eu gosto muito, tá? Gosto muito. Só que ele é um cara muito mais de defesa. O Igor Vinícius, ele é um cara hoje que ele tem que sentar no banco e olhe lá, né? Ele tem que ficar no banco e olhe lá, disputar posição com o Mike da equipe de base. Ele não pode disputar posição hoje com o Cédric Soares. Já defendi muito o Igor Vinícius e não tenho o menor problema de dizer. O Igor Vinícius hoje, quando muito, merece banco de reservas e no máximo, hein? Entrar, olhe lá quando o Cédric cansado estiver machucado. Cédric Soares, monstro. Calou todo mundo aí, eu mesmo, os críticos que disseram, pô, o Santos tá comprando um cara machucado que chama Neymar, né? Pô, do nada, é o Neymar, né? Você tem que contratar mesmo, não tem jeito. O Corinthians contratou um cara que tava meio fora de combate, que era o Depay. Pô, mas é o Depay, né, cara? Tem que contratar mesmo. Aí o São Paulo foi inventar um cara chamado Cédric Soares. Pensei, que decadência, né? Olha que decadência. Quem é Cédric Soares na fila do pão? Mas no fim das contas, o Cédric joga muita bola, está jogando o futebol redondinho na lateral direita. Se tiver condições e não se machucar, seguramente pode ser o melhor lateral direito do futebol brasileiro e tranquilo, hein? Tranquilo, com sobras, não tem ninguém pra concorrer com ele não. Joga muito, líder em campo,
firme no sistema defensivo, avança, sai pra cima do marcador, tenta driblar, cruza certinho. Que lateral legal, cara. Que top. São Paulo contrata um cara que é do Arsenal, que é da Inter de Milão, que é um português que nem é inglês nem italiano, ele é português, então ele mesmo já jogava no exterior do continente dele, não no país que ele nasceu. Então é um cara bem rodado, é um cara muito experiente, é um cara que pra ser lateral aqui no futebol brasileiro e tipo assim, pra tirar a posição com o Igor Vinícius, pra concorrer contra Wesley, Fagner, Marcos Rocha, Mike, assim, desculpa, vai sobrar aqui no futebol brasileiro. E muito. No segundo gol, que é o cruzamento do Wendel pro André também, o Oscar está na meia esquerda. Então não tivemos Oscar de ponta esquerda, tivemos um Oscar livre na meia. Ponto de novo pro Zubeldia. O Oscar tem que ficar assim mesmo, jogando livre, leve e solto. Foi top de ver. O Lucas não jogou bem. Foi talvez o único jogador do São Paulo que não tenha jogado bem. Que a zaga e o goleiro, tipo assim, o Sabino, o Arboleda e o Ferrarese, eles tiveram pouco trabalho. Foi um sistema de jogo que funcionou. Então pouco tiveram que trabalhar os três zagueiros. E o Rafael, goleiro, também teve que trabalhar muito pouco. Então eles não tiveram um destaque positivo. Nossa, como foram craques. Mas eles jogaram futebol perfeito também. Redondinho. Agora, quando você pensa no Lucas Moura, talvez tenha sido o único cara que não jogou bola ontem. Porque o Marcos Antônio jogou pra caramba. O Pablo Maia, antes da contusão, jogou muita bola. O André Silva jogou muita bola. Todo mundo jogou bem, menos o Lucas. Mas o Lucas estava bem posicionado. Ele não estava na ponta direita preso, travado. Novamente, ponto pro Zubeldia. Teve coragem para tirar o Luciano, ainda que é um rodízio. Ele tirou o Luciano e o time do São Paulo, no meu modo de enxergar, fluiu melhor sem o Luciano, que vinha bem, tá? Não tô aqui, vamos culpar o Luciano. Pelo contrário, vinha bem, vinha sendo um dos melhores do ataque na má fase. Na má fase contra Velo Clube, contra Limeira, contra a Ponte, o Luciano foi o melhorzinho. Caleri péssimo, Lucas péssimo, Oscar péssimo e o Luciano indo mais ou menos bem. Ontem, que o Luciano sai do time, muda o formato. Não é a peça, muda a forma de jogo. Então, se você tiver que pensar no Luciano para dar os cruzamentos que o Oscar deu ontem, os passes, o Luciano não faria. Então, acho que o Luciano, se virar banco no sistema de 3-5-2, eu gosto da ideia. Ou 3-6-1, ontem foi mais um 3-6-1, né? Tinha 3 zagueiros, tinha 6 no meio campo com alas, 2 alas, Pablo Maia e o Marcos Antônio, Oscar e Lucas. Eram 6 caras no meio. E o isolado, André Silva. E o bagulho funcionou demais. A coisa deu certo. O formato deu certo. As discussões que sobram agora são Enzo ou Wendel. Pra mim, o Enzo veio pra ser reserva do Wendel. Gosto demais do Enzo. O argentino atrás esquerdo, mas o Wendel, ele é outro nível, né, cara? O Wendel pegava umas bolas que os caras da Ponte, bons jogadores da Ponte Preta, hein? Do São Bernardo. Bons jogadores do São Bernardo. O cara pegava a bola, corria pra um lado, o Wendel ele começava a postar a corrida e ele põe o corpo na frente, de forma que ou o cara faz falta nele ou ele tira a bola. E isso aconteceram 3 vezes. Não foi uma, não foram 2, foram 3 vezes. Eu vi. Ele vai desarmar o cara e ele começa a correr com o cara. Aí ele encosta o ombro no cara, ganha a frente, tira o cara, não faz falta. Que jogador. Aí vai pra frente, não erra um passe, não erra um cruzamento, é totalmente firme, totalmente seguro, tranquilo, leve, rápido. Que isso, cara? Que isso? Dorival! Ô, Dorival Júnior! Agora eu vou deixar vocês, meus inscritos, bravos comigo aqui. Meus inscritos, meus amigos bravos comigo. Ô, Dorival, mister, tem que levar esse Wendel aí. É, gente, mas só quando o São Paulo não for jogar, data FIFA, é claro. Eu não quero o Wendel fora do São Paulo, mas o Dorival Júnior, que eu sou fã. E esse Wendel, que eu fiz campanha pra vir, vocês viram, desde sempre, vocês também fizeram. É, o cara, que jogador monstro. E aí fica o resto do vídeo pra nós. Volante. Pablo Maia machucou e a contusão do Pablo Maia, eu acho que foi ruptura de ligamento. Tive isso 2 vezes já. A dor é insuportável. É uma dor assim que você tem vontade de chorar. Ele chorou, né? Porque a diferença, eu fiz isso 2 vezes. A minha diferença pro Pablo Maia é simples. Eu não tive minha carreira indo pro brejo. Ele tá tendo a dele indo pro brejo. A carreira de um moleque monstruoso desse aí, excelente desse aí, teve uma contusão seríssima. Fim do ano retrasado, que ele não consegue jogar bola no passado. Ficou um ano parado, 2024. Agora chega 2025, o cara machuca desse jeito em fevereiro. E eu acho que foi a ruptura, ligamento rompido. E se foi, não são 2 meses como uma previsão
uma previsão inicial que colocaram aí. São 6 meses. Então, Pablo Maia, só desejo pra você, cara, força. Sou teu fã, te adoro, te amo. Desejo toda a força do mundo, boa recuperação. E saiba que aqui você tem um fã. Pelo menos aqui você tem um fã. E o Luiz Gustavo não voltou ainda, né, daquela fratura do dedo. E mesmo quando voltar, ele volta sem ritmo. Pra chegar e pegar uma quarta de final de um Paulista, acho que não é o caminho também. O São Paulo vai ter que se virar aí com o volante. Então, camisa 5, que tinha Santiago Longo, Luiz Gustavo e Pablo Maia, nós temos hoje nenhum. Olha que coisa do destino. O Santiago Longo, o São Paulo mandou embora de maneira correta, não é crítica não. O Luiz Gustavo, uma infelicidade, e o Pablo Maia, uma tristeza eterna. Não teve culpa da diretoria, não teve culpa do Zubeldia. Ah, Juba, mas o Zubeldia colocou o cara pra jogar já classificado. Beleza, mas não era uma questão de a musculatura está cansada, o Zubeldia esganiçou o cara e o cara quebrou. Não foi isso. O caso foi, ele pisou errado, machucou o ligamento, ele podia estar jogando qualquer jogo, podia estar parado há 1 mês e pisar assim, ali é infelicidade. Não é culpa de ninguém, tá? Não vamos culpar o Zubeldia por isso, não. E aí o São Paulo hoje tem o da base lá, aquele menino lá, o Hugo, né? Volante também que o Zubeldia elogiou, está machucado também. O São Paulo tem o Negruti, que esse pode ser o único primeiro volante do São Paulo. E aí ele não vai conseguir jogar. O Zubeldia não coloca a equipe de base. Ontem era jogo que o Rian poderia entrar e não o Caleri, o Zubeldia não coloca. Então ficar aqui, Zubeldia, coloca o Negruti, nós vamos perder o nosso tempo, a nossa saúde, vamos perder paciência, vamos irritar, o Zubeldia vai nos irritar com isso. Então, quem são os volantes? Ficou mesmo para Marcos Antônio e também o Bobadilha. E também o Alisson. O Alisson não está machucado. Ele está no controle de carga, está poupando ali, o Alisson vai jogar. Então, para mim, o primeiro volante vai chamar Alisson e o segundo volante fica para Marcos Antônio e Bobadilha. Hoje, acho que o Marcos Antônio está até um pouco melhor. Agora, o Luan, volante, o Luan Huck, ele tá aí jogando no São Paulo, tá treinando, separado. O Zubeldia nem conhece o cara, porque ele tá separado. Cada um entra por uma porta, em horários diferentes. Aí pergunta pro Zubeldia, e o Luan? Ele, que Luan? Eu não acho que o Zubeldia fez na maldade. Ele realmente não sabe quem que é o Luan. Então, o São Paulo, agora enquanto instituição, Muricy Ramalho, Belmonte, o Rui Costa, não vou nem vou tirar o Júlio Casares aqui. Esses caras que estão no futebol, no dia a dia, eles poderiam olhar pro gramadinho vazio com o Luan correndo lá, fala, Luan, dá uma encostada aqui. Zubeldia, esse aqui é o Luan. Que tal? Primeiro volante, marcador, brabo, jogou no Vitória, precisa de ritmo, mas ele é um cara que tá pronto, sem contusões. O que você acha? É um caminho pro São Paulo recuperar e ter como colocar o Luan, tá? Pelo menos é um volante nosso, que nós já conhecemos e que pode fazer esse papel muito melhor do que os primeiros volantes que estão aí. O Alisson, quando tivemos a contusão do Pablo Maia, a primeira, o Alisson ele vira primeiro volante. Ele vira camisa 5. E eu achei que o Alisson, ele jogou melhor de camisa 5 do que de camisa 8, sabe? Primeiro volante, pra mim, o Alisson joga até melhor do que de segundo volante. Qual que é a questão? Depois da contusão, o Alisson, que merecia a seleção brasileira, hoje não está na melhor fase. Ele não tá tão bem quanto ele estava antes da contusão. Então, eu confio sim no Alisson e Marcos Antônio, Bobadilha. Confio, gosto, acho excelentes. Mas o São Paulo, se colocar o Luan também ali, pode ser um plus a mais, uma variação a mais pro Zubeldia, tá? Gente, olha só, o São Paulo contrata o Pedro Falvella, com L, Falvella. Esse rapaz é um atacante da equipe de base do Ituano, e ele tem um caso curioso. Lembra do Martinelli? Também do Ituano, que hoje joga na seleção brasileira e no Arsenal. Esse Martinelli joga pra caramba, tá? Na verdade. É um atacante assim que ele briga a posição com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, ele briga a posição com o Neymar, ele briga a posição com o Endrick, ele é dessa primeira prateleira do futebol mundial. Ele joga muito, o Martinelli. E esse rapaz aqui, o Pedro Falvella, ele foi descoberto pelos mesmos caras que descobriram o Martinelli. Então assim, os caras eles batem no peito e falam, nós aqui sabemos descobrir o jogador. Foram lá e descobriram o Martinelli, agora descobriram o Pedro Falvella e dizem que é o próximo Martinelli. O São Paulo foi lá e contratou o cara e trouxe ele pro time de base para recuperar a base que muitos jogadores subiram, outros foram embora, outros perderam a idade para jogar na base. Então a base ficou defasada.
E o São Paulo coloca agora o Pedro Falvella. É um jogador que o Palmeiras também brigava para levá-lo. O Palmeiras queria levar o Pedro, mas o São Paulo acabou conseguindo, na queda de braço com o Palmeiras, ele consegue tirar o Pedro do radar do Palmeiras e contrata ele do Ituano para colocar na equipe de base. Então, assim, eu não acredito que o Zubeldia ele vá mudar o São Paulo de verdade, manter os 3 zagueiros, manter o Luciano fora e tal. Então pode ser que amanhã ou depois o Zubeldia, que hoje vive dias melhores no São Paulo, muito melhores do que estava antes do jogo de ontem, ele ainda continua sem usar a equipe de base. E aí você olha para a equipe de base, você pensa, por exemplo, Evangelos Marinax, São Paulo contratando jogadores para colocar na equipe de base, São Paulo tendo que recuperar o seu caixa, seus cofres, colocando jogadores da equipe de base na Europa, vendendo, fazendo vendas excelentes. E em contraparte dele tem um técnico que não usa a base, mesmo quando está classificado, mesmo quando é um Velo Clube, uma Inter de Limeira no seu mando de jogo, mesmo com o Caleri fora, você não coloca. O André Silva vai sair, você não coloca o Rian. Então o Zubeldia não usa a base. É um contrassenso. Legal pra caramba o São Paulo contratar o novo Martinelli, o Pedro Falvella. Top, adorei, amei, tô orgulhoso. Agora, o Zubeldia vai usar amanhã? Eu acho que não. Então, o São Paulo vai segurar o Zubeldia? Também tenho certeza que não. Mas é uma pena, eu não quero abordar isso hoje. Hoje, o São Paulo tem o técnico, vai jogar aí a quarta de final e vamos pra cima, vamos torcer pelo São Paulo Futebol Clube, que ainda dá pra sonhar com esse título. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega no likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima. Valeu!